Sejam todos bem-vindos, amados. Este é o canal Pregador MR. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao tema que nós estamos trazendo aqui, sobre a fé dos eleitos de Deus. E esta é a parte 2, amém, desse estudo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que você venha comparar coisas espirituais com espirituais e que você seja alimentado para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Estamos aqui em nome de Jesus porque acreditamos. Cremos que o Teu Espírito Santo irá acrescentar os Teus valores ao nosso coração e nos abençoará, Senhor, grandemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a fé não vem de todos. Aliás, a fé não vem de nós. Amém? A fé não vem de nós, dentro desse tema. Nós vamos dar continuidade já partindo do princípio de Efésios capítulo 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, este versículo ele é muito explícito, mas tem muitas pessoas que interpretam de forma diferente. Eu vejo dessa seguinte maneira esse versículo aqui. Diz que pela graça nós somos salvos. Nós sabemos que a salvação é por graça, é pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, é pela vontade de Deus, não por méritos, não porque nós queremos ou porque buscamos, mas porque aprove o Senhor assim fazer, segundo o seu amor sobre a nossa vida, né? Então diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e este é o mecanismo, né? Nós já aprendemos aqui sobre isso, de que a fé é o mecanismo pelo qual nós acionamos a graça de Deus sobre a nossa vida. Então ele diz, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem muitas pessoas que interpretam dizendo que isso não vem de vós, está se referindo à salvação em si, ou à graça manifestada, né? Não está falando da fé, para que não venha confirmar ou afirmar de que a fé provém de Deus, ou seja, é dom de Deus. Mas na verdade, o versículo fala exatamente disso, amado. Isso não vem de vós, é dom de Deus, está falando da fé. Eu não consigo conciliar aqui o que ele está falando com a graça, né? Porque graça nós sabemos que é uma ação de Deus sobre a nossa vida. Então trata-se de uma dádiva de Deus sobre nós. Amém? Quando se fala de graça, está falando de um ato de graça sobre a nossa vida. Uma ação gratuita de Deus, uma vontade gratuita de Deus sobre nós. Então é dádiva de Deus a nossa vida, né? Ou na vida da humanidade. Mas no caso da fé, nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Nós sabemos que a fé é um dos dons espirituais. Então ele exatamente está falando sobre a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então claramente eu entendo aqui de que a fé ela não vem de nós. A fé não está em nós. Ela não nasceu no nosso coração. A fé não existe através de nós. Nós hoje acionamos essa fé e podemos utilizar desta fé porque o próprio Deus, Ele manifestou esta fé na nossa vida. Eu creio desta maneira, de que a salvação pela fé se dá pela vontade de Deus. Amém? Pela graça manifestada, derramada sobre a nossa vida, por meio desse mecanismo chamado fé, que Ele mesmo nos deu. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso o quê? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Então, claramente, o versículo nos aponta para uma ação total de Deus sobre a nossa vida e que esta fé que hoje nós temos, que hoje se manifestou em Cristo Jesus, foi dada por Deus. Ninguém nasce com esta fé. Eu não nasci com esta fé. Amém? Você não nasceu com esta fé. Amém? Porque esta fé nós entendemos que a natureza dela era divina. A fé é um elemento do céu. A fé é um elemento que nasceu no coração de Deus. A fé é um elemento que provém de Deus. A fé ela não se originou entre nós ou do homem.
não é algo terreno, não é um elemento terreno. A fé é um elemento exclusivo do céu, é um elemento exclusivo de Deus. Então, se hoje nós temos esta fé, eu entendo e nós temos que entender, esse versículo nos aponta, e o contexto da palavra de Deus também nos leva para esse caminho, de que hoje nós temos esta fé em Cristo, porque o próprio Deus manifestou esse dom sobre a nossa vida. Então, a salvação, ela se dá por meio da graça do Senhor, pela graça, por meio desta fé que provém de Deus. Então, nós podemos então concluir que a salvação em si se manifesta, ou se manifestou na nossa vida, pela total vontade de Deus sobre nós. Amém? Nada saiu de nós. Nada provém de nós. Nenhuma atitude, nenhuma ação provém de nós. Amém? Então, já partindo desse princípio, desse versículo, nós vamos continuar falando sobre este assunto. Eu gostaria de trazer esta pergunta. A partir de quando esta fé começou a ser processada na nossa vida? A partir de quando esta fé começou? Lá em Gálatas, ela nos leva, a palavra de Deus nos leva para entender melhor esse caminho. Gálatas capítulo 3, versículo 22 ao 25 diz assim, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, pela promessa pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Olha só que coisa interessante, né? O apóstolo, dentro da palavra de Deus, nos ensinando uma coisa interessante. Ele diz que a fé, antes que a fé viesse, estávamos debaixo guardados. Não nós, hoje. Ele está falando aqui para os Gálatas, ele estava falando aqui para aqueles que estavam e foram conduzidos até então a Cristo através da lei. E quando ele diz, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Aio significava isso. Significava a lei conduzindo o povo a Deus. O povo era conduzido pela lei de Moisés a Deus através da fé de Abraão. Então, na verdade, quando a Bíblia falava de Abraão ser o pai da fé, então literalmente ele era o pai da fé. Porque o povo era conduzido pela lei segundo a fé dele. Isso era uma promessa de Deus que se cumpriu em Abraão e disse, olha, toda a sua descendência será chamado meu povo, será chamado povo de Deus. Então, o povo naquela época era chamado filhos de Abraão, justamente pelo fato de eles serem conduzidos através da lei pela fé manifestada em Abraão. Então, esta fé que hoje nós temos e hoje nós conhecemos e praticamos, que é o dom de Deus, na verdade se manifestou em Cristo Jesus. Por isso que Paulo usou o termo, depois que a fé veio. Não que fosse outra fé, porque a fé, a fé que nós temos é a mesma natureza da fé de Abraão, só que com significado ainda mais poderosa sobre a nossa vida, uma eficiência maior sobre nós, porque o povo naquela época era conduzido pela lei a Deus segundo a fé de Abraão, mas hoje nós somos conduzidos a Deus pela fé que em nós está, cada um de nós. Esta fé se manifestou em cada um de nós, diferente daquele povo que era conduzido através da fé de Abraão. Nenhum daquele povo, eles tinham esse dom. Amém? Esta fé que hoje nós conhecemos como dom de Deus, pela salvação em Cristo Jesus, aquele povo não conhecia. Então por isso que Paulo usa dessa expressão. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Qual fé? A fé de Cristo. A fé consumada na cruz. Amém? A fé consumada na cruz. A fé dada a nós como dom, para que pudéssemos hoje ser salvos por meio da graça. Então cada um de nós hoje somos um Abraão. Entende o que eu estou falando?
o que a Bíblia está dizendo? Cada um de nós hoje somos um Abraão, porque somos conduzidos de forma particular com Deus, a Deus. Somos conduzidos a Deus de forma individual. Cada um de nós agora temos a mesma fé que Abraão tinha. Amém? Que aquele povo não experimentou. Aquele povo não conhecia da forma que nós hoje conhecemos, dada como dom, aquele povo não experimentou dessa fé dessa maneira. Entende? Eles criam na lei, obedeciam à lei de certa forma, né? Eram justificados através, né, da lei, da prática da lei, mas segundo a fé de Abraão. Então essa é a diferença. Eram conduzidos, estavam debaixo de Aia, porque eles eram conduzidos pela lei a Deus através da fé de Abraão. Então por isso que no versículo 26 ele fala, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então hoje nós não somos chamados, né, não somos chamados filhos de Abraão, somos chamados filhos de Deus. Porque nós éramos inimigos. Nós éramos, digamos, escravos do pecado, mas inimigo de Deus também. Não conhecíamos a Deus. Estávamos nesse mundo, mas não conhecíamos a Deus. Estávamos no mundo sem Deus. Não tínhamos entendimento, conhecimento desse Deus. Então, da forma como esta fé se manifestou, é que teve o poder de nos transportar e de nos transformar em filhos de Deus. Porque pela lei nós não tínhamos, não poderíamos alcançar. Porque a lei não foi feita para nós. Amém? A lei de Moisés não foi feita para nós, foi feita para os judeus, para o povo que era conduzido segundo a fé de Abraão. Mas nós hoje somos conduzidos a Deus através da fé que Cristo manifestou na cruz, que foi consumada na cruz, porque hoje nós vivemos em fatos consumados na cruz de Cristo. Então essa é a diferença. Amém? Então por isso que nós hoje não podemos viver segundo a lei, na prática da lei, no sacrifício da lei, nas obras da lei. Hoje nós temos que buscar justificação, buscar obedecer a palavra de Deus segundo a graça de Deus, segundo o amor de Deus, segundo essa fé que nós conhecemos, que nós hoje recebemos, cada um de nós recebemos. Amém? Hoje nós podemos apresentar a Deus sacrifício vivo, santo e agradável. Como Abraão foi justificado pela fé no seu sacrifício, nós também hoje podemos apresentar nosso sacrifício pessoal, nosso sacrifício individual a Deus. É isso que essa fé proporciona a nós. Esta fé que é o dom de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito interessante, gente. É muito bom nós termos essa conscientização. Então, por isso que ele chama, né, ele diz que essa fé não existia, mas só veio em Cristo, porque esta fé foi manifestada a nós como dom que foi dado a cada um de nós de forma particular, não mais segundo a lei, segundo aquele povo era conduzido. Eles eram guiados, sustentados segundo a fé de Abraão. Amém? Então, esta fé que veio em Cristo está sustentada em fatos consumados por Cristo. Então, o versículo de Hebreus, capítulo 12, nos dá essa luz. E diz assim, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, portou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então observe que a palavra é muito clara, nos dando esse suporte, nos mostrando que a nossa fé ela está sustentada, tem esse suporte em Cristo. Amém? Porque Ele é o autor e consumador. Ele é autor porque Ele criou. Ele criou esta fé na cruz. Quando Paulo fala que esta fé, antes que essa fé viesse, e ela só veio em Cristo, porque Ele foi o autor, Ele que criou esta possibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Na cruz ali, na sua morte, no seu sacrifício, Ele criou esta oportunidade de buscarmos,
essa oportunidade de nos aproximarmos de Deus, a oportunidade de adorar a Deus, de, aleluia, obedecer a Deus, amar a Deus, desfrutar das promessas. Cada um de nós, não só o povo judeu, mas aqueles que estavam no mundo, chamados inimigos de Deus, que somos nós. Estávamos no mundo sem Deus, né? Não tínhamos lei, mas Cristo criou essa fé, para que através dele nós pudéssemos ter esse caminho aberto, essa porta aberta para conhecer a Deus, ou fora do caminho da lei. Amém? Sem a necessidade de buscar através da lei. Afinal de contas, a lei ela não foi feita para nós. Entende isso? Então por isso que Paulo está dizendo que ele é o autor e consumador. Porque ele criou esta fé, criou esta oportunidade, uma oportunidade nova, uma oportunidade exclusiva para nós, chamados inimigos de Deus. Amém? Para que pudéssemos servir a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então ele criou, ele é o autor e consumador. Ele consumou essa fé, ela foi dada a nós de uma forma definitiva. Amém? Glória a Deus, né? De forma definitiva. Entende? Ela está sustentada em melhores e superiores promessas. É a palavra que nos diz isso. Esta fé, ela não sai de nós. Essa fé ela pode ser alimentada, essa fé ela pode ser cada vez mais buscada em nós, experimentada em nós mesmos, porque ela está em nós. Entende? Não existe lei, não existe nada para nos conduzir a Deus através de uma outra pessoa ou de a fé de outra pessoa. Nós somos conduzidos a Deus através de nós mesmos, através da nossa fé, da fé que Deus nos deu. Então eu e você temos essa liberdade. Eu e você podemos apresentar sacrifício, subir, né, um monte para apresentar sacrifício. Aleluia, sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Entende isso? Cada um de nós, de forma individual. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Eu vejo uma perfeição muito grande nisso aqui. Aleluia, sem defeito, amados. Então Cristo consumou isso de uma vez por todas. O que Ele fez está consumado. O que Ele fez, hoje nós podemos experimentar e viver todo dia. Todo dia nós podemos experimentar coisa nova. Que coisa, né? Todo dia nós podemos, por isso que Paulo fala, por isso que a Bíblia fala, né? O justo vive por fé, de fé em fé. Nós podemos buscar todo dia coisa nova para a nossa vida. A fé é para isso, para experimentarmos, para conhecermos coisas novas, para buscar algo novo da parte de Deus. Ele nos oferece essa oportunidade. Cristo nos oferece essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. De estarmos sempre junto com Deus, experimentando algo novo, buscando algo novo, adorando Deus sempre, amando cada vez mais. São infinitas oportunidades que nos são dadas todos os dias através dessa fé que Cristo consumou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entende isso, amados? E essa fé nossa é a fé dos eleitos de Deus. Oh, glória a Deus. E você seja alimentado com esta palavra mais uma vez. Amém. Não vou estender muito o vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, mas no próximo vídeo estaremos aqui falando mais sobre esta fé dos eleitos de Deus. Aí nós vamos, né, falar sobre de quem é esta fé, por que nem todos têm esta fé, e como que Deus repartiu essa fé na nossa vida. Fica para o próximo vídeo. Mas que você seja abençoado com esta pequena palavra, né, com esse pequeno momento aqui, mas com preciosidade, amado. Você venha refletir, analisar, ler a palavra de Deus, né? Meditar sobre ela. Aleluia. Pedir ao Espírito Santo para que venha realmente confirmar no teu coração, comparando coisas espirituais com espirituais. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Este é o caminho que nós temos que buscar, que temos que trazer para a nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que você seja abençoado mais uma vez. Que você fique com o Senhor na sua vida, que esta palavra entre no teu coração e que você realmente venha mover esse sobrenatural de Deus sobre a tua vida através desta fé que é dom de Deus, porque Ele te salvou para isso, irmão. Ele te salvou para que você pudesse viver e experimentar todo dia algo novo da parte de Deus. Fique com esta palavra e que fique bem.